Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. Como dissemos anteriormente, no vídeo de apresentação deste canal, o estudo de uma obra literária deve vir acompanhado de um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio é o contexto social e possíveis fatores que possam ter influenciado sobre a obra do autor. Questões cotidianas, políticas, econômicas, sociais, que conviviam diretamente com a pessoa autor, no nosso caso, Allan Kardec. Para tanto, precisamos voltar um pouco na história. É comum nos referirmos à França de Kardec com entusiasmo e expressões como Cidade das Luzes, quando citamos o movimento cultural que foi produzido em Paris, no século XVIII. Entretanto, a França de Kardec não apresentava prosperidade como Estado. Tampouco possuía relevância de outrora. Também não era um terreno fértil às ideias religiosas, que foram todas sufocadas pelo materialismo. Preliminarmente, precisamos corrigir uma visão crítica que muitos de nós ainda carregam sobre a Idade Média, período que durou cerca de 1000 anos. Muitos de nós, por influência dos tempos de escola ou mesmo obras literárias, conhecemos a Idade Média como Idade das Trevas, em parte pelas críticas que carregam o período de grande domínio da Igreja Católica. Entretanto, tal visão não pode ser menos acertada. Na Idade Média, surgiram filósofos como Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, São Tomás de Aquino. Toda a cartografia de mapas da Europa foi produzida na Idade Média. O avanço de astronomia foi gigantesco na Idade Média. Igualmente, na Idade Média, foram iniciadas as grandes navegações. Tais implementos só foram possíveis porque havia um contexto social. E ao contrário do que se diz, a Igreja Católica não trabalhava como grande cerceadora de avanços tecnológicos e científicos. Muitos desses cientistas, professores, estudiosos, filósofos, eram também membros da Igreja Eclesiástica. Dessa forma, feita essa correção acerca da Idade Média, vamos à França de Kardec, pois para entendermos o motivo dessa visão crítica da França de Kardec, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1715, iniciava na França, com a morte do rei Luís XIV, o período do Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, e que, ao menos em tese, defendia conceitos da razão, como a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade, a liberdade religiosa, enquanto combatia o Estado monárquico e pregava a separação entre o Estado e a Igreja. O rei Luís XIV foi conhecido também como Rei Sol, e sofria forte oposição de diversos filósofos não ligados ao movimento iluminista. Um deles, conhecido de nós espíritas, foi François Fénelon. Fénelon era um teólogo católico, arcebispo, poeta, romancista e ensaísta francês, conhecido também como Cisne de Cambrai. Foi um opositor de muitas posições, tanto da Igreja quanto do Estado de sua época, por ter defendido inúmeras ideias liberais sobre educação e política. Tal referência pode ser encontrada no livro A Lei, de Frédéric Bastiat. O movimento iluminista produziu um movimento enciclopedista, um movimento capitaneado por Diderot, e pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Buffon, entre outros que buscavam compilar em uma enciclopédia todo o conhecimento da humanidade. Naturalmente, um objetivo advindo de um pensamento materialista que dominou a França pouco a pouco, enquanto combatia o domínio outrora existente da Igreja Católica. Tal movimento produziu os ideais da Revolução Francesa, cujo lema, liberdade, igualdade e fraternidade, não passou de uma lenda,
pois apenas um ano após, a França, que já possuía um estado dispendioso com as propriedades e privilégios da família real francesa, passou através de um modelo descentralizado de governo, cargos aristocráticos e muita burocracia, a afundar em dívidas, empobrecendo a sua população. Essa análise da mudança do contexto social francês é muito bem detalhada também no livro Reflexões sobre a Revolução Francesa na França, de Edmund Burke. Analisemos que o lema liberdade, igualdade e fraternidade, por si só, é antagônico, pois, se somos livres, fazemos escolhas diferentes. Se somos fadados à igualdade, não possuímos liberdade. Se formos livres para tudo, uma hora entraremos em conflito. Logo, liberdade, igualdade e fraternidade, por mais belo que possa ser, não passou de um sonho ou de uma utopia. Nesse período, as constantes disputas entre os girondinos e os jacobinos, grupos protagonistas da Revolução Francesa e da tomada da Bastilha, prisão parisiense, gerou especialmente, após a proclamação da Primeira República Francesa, uma onda de terror, que revelaria personagem como Maximilien Robespierre, membro da Convenção Nacional, que culminou com a morte, na guilhotina, de mais de 15 mil franceses, entre nobres, burgueses, camponeses e de toda a família real, e do próprio Robespierre, em espetáculos dantescos, muitas vezes ocorridos em praça pública. Com a política interna em desordem e as campanhas militares vitoriosas que destacaram Napoleão Bonaparte como habilidoso militar e estadista, que em meio a um prestígio adquirido em batalha, promoveu um golpe conhecido como o 18 Brumaire, em 1799, tornando-se o primeiro cônsul da França, dando continuidade às guerras revolucionárias e ao expansionismo territorial francês. Em 1804, em meio a conflitos internos de poder, Napoleão promove novo golpe, criando o Império Francês e se tornando imperador da França até 1814, quando foi preso, retornando pouco depois ao poder para um curto reinado e um exílio definitivo até a sua morte em 1921. Foi nesse contexto turbulento que Kardec nasceu, exatamente em 1804, pouco após o início do período imperial francês, e logo após o conturbado período da Primeira República, com o mar de sangue causado pela guilhotina. No lugar dos ideais de razão e liberdade dos iluministas, havia guerra. No lugar do progresso, havia pobreza e caos político. No lugar da fraternidade e da igualdade, uma série de conflitos. Essa era a França em que nasceu e cresceu o jovem Kardec. O império que surgiu de uma série de golpes, revoluções e condenações à morte, que atingiu o rápido apogeu expansionista até a derrocada de Napoleão, que resumiria a França a ter, em 1815, pouco ou nenhum prestígio na Europa, vários inimigos militares e um território menor do que o que tinha no ano da Revolução. Após a queda de Napoleão Bonaparte, a França continua sob o regime monarquista, através da Casa de Bourbon, mas não retornaria ao seu prestígio de outrora. Era também um país assolado pelo materialismo, em que a Igreja Católica não tinha influência e o poder dos tempos de antes do movimento iluminista. Após o período monárquico, a França proclamaria ainda a Segunda República, que duraria apenas 4 anos, de 1848 a 1852, e que, após novo golpe, restauraria a monarquia e a Casa de Bonaparte, com Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, e que seria o último rei da França até 1870, quando foi deposto e a França, através de uma Assembleia Nacional, proclamou a Terceira República Francesa, que duraria até a Segunda Guerra Mundial. Kardec desencarnou em 1869, sob governo de Napoleão III, sem nunca ter vivido uma França realmente próspera e assolada pelo materialismo disseminado pelo movimento iluminista, pela Revolução Francesa e pelas guerras expansionistas do Império Napoleônico. Podemos fazer agora, após esse breve resumo histórico do período
em que transcorreu a encarnação de Kardec, algumas considerações sobre os nomes dados na França. As luzes do iluminismo, na verdade, eram luzes materialistas. Para o pensamento religioso, não passavam de trevas, pois onde há materialismo, não pode haver espiritualidade. Além disso, poucos locais seriam tão improváveis como a França para o surgimento de uma nova religião, pois a Revolução Francesa perseguiu, exterminou diversos líderes católicos. Perseguiu ainda a Igreja de Calvino. Perseguiu também a monarquia. Não restava praticamente nenhum pensamento religioso naquelas terras. Apenas materialismo e os restos de uma revolução mal feita e precipitada. A França, que durante muito tempo foi um dos berços culturais do cristianismo, deixou de existir. O materialismo imperou na França. Talvez, se permitirmos uma leve digressão, seja por isso que pouco após o desencarne de Allan Kardec, o espiritismo também migrou da França para o Brasil. O que restou da França, em meio a tanto materialismo, pode ser estudado em diversas obras. Uma que eu destaco chama-se O Terrorismo Intelectual, de Jean Sevilla, que aborda vários movimentos surgidos na França, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, onde o materialismo, plantado pela Revolução Francesa, pelo pensamento iluminismo, nunca mais deixou que a França prosperasse espiritualmente. A forma como entendemos o movimento francês, a Revolução Francesa, pode ser ainda entendida através das análises deste outro livro, A Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset, escritor espanhol. Aqui, ele observa, entre outras coisas, que o homem comum, que ele chama de homem-massa, não percebe muito além das questões comuns do dia a dia, sem nunca aprofundar-se no conhecimento histórico, social de sua época. Após esse breve resgate histórico do que foi a França em que Allan Kardec nasceu, cresceu, tornou-se professor e, posteriormente, codificador da doutrina espírita, podemos entender o motivo de algumas perguntas que veremos mais à frente. Da linguagem empregada, muitas vezes erudita, muitas vezes comuns, pelo próprio Kardec em sua literatura. Por fim, resta-nos a compreensão de que somente conhecendo o momento cultural em que Kardec viveu é que poderemos, de fato, mergulhar em sua obra, que, embora ditada pelos espíritos, foi codificada por um homem de seu tempo, que, mesmo estando à frente de seu tempo sobre vários aspectos, não deixava de ser um homem de seu tempo, sendo de forma mais ou menos influenciado pelo seu contexto social. Vamos então iniciar o estudo do Livro dos Espíritos.